Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos de química, nós vamos hoje falar sobre a atomística. A gente já começou a falar disso algumas aulas atrás, né? Eu coloquei alguns vídeos para vocês assistirem e alguns textos para a gente ler, tá? A atomística é a área da química que vai estudar os modelos atômicos. Então vamos lá. Gente, esse primeiro texto ele vai falar um pouquinho sobre a importância do estudo do átomo para a gente desenvolver alguns avanços tecnológicos para o ser humano. Por exemplo, uma pessoa que joga bola e que quebra, né, um osso numa lesão, né, ela precisa de conhecimentos ali atômicos, de raio-x, né, para poder ver como é que está esse osso e poder melhorar essa situação. Outra coisa que a gente também entende quando fala de átomo é a questão do LCD, né? A TV de plasma, a TV de cristal líquido, né? Que é bem diferente das TVs convencionais que a gente tinha. Aquela TV com um tubo enorme. Né? Então a química, o estudo do átomo é importante para a gente entender algumas questões desse tipo, por exemplo. Tá? Os primeiros modelos atômicos, eles surgiram, né, lá por volta do ano de 1800. Só que antes disso a gente já tinha alguma ideia de átomo, desde Leucipo e Demócrito, tá? Muito antes de Cristo, alguns anos antes de Cristo. Então, o que são esses modelos atômicos? São representações, como se fosse um desenho ou uma estrutura que foi criado para mostrar como é que eles acreditavam que era o átomo naquela época. Tá? Eles permitem a gente fazer previsões acerca dos fenômenos estudados. A formulação dos modelos é muito importante para a gente explicar de forma mais adequada o que a gente está estudando. E essas melhorias, essas adequações nos modelos fez surgir outros tipos de modelo e também formas de representar a matéria, tá? Que são as substâncias que eram formadas por átomos. A gente vê aqui alguns modelos, desde o de Dalton, em 1803, até o modelo atual de Schrödinger, em 1926. Gente, lembrem de uma coisa. Modelos atômicos aceitos como verdadeiros conseguiam explicar observações experimentais feitas em laboratório. Então os modelos mudam, mas eles mudam porque a ciência avançou. Mas eles não deixam, né, de ter sua importância na época em que foram estudados. Tá bom? Aqui a gente tem uma linha do tempo mostrando essa evolução dos modelos. Desde a teoria dos 4 elementos de Aristóteles, as primeiras ideias de átomo, tá? Que seriam as coisas seriam formadas por uma poeira, né, minúscula, dita por Demócrito e Leucipo no século V a.C. Mas só quando Dalton propôs o primeiro modelo é que ele usou a palavra átomo, que significa não divisível. Tá? A significa não tomos partes, então coisas não partíveis, não divisíveis. Tá? Então, do modelo de Dalton, a gente passa aí cerca de 100 anos, tá? De 1803 a 1913, quase 100 anos, até chegar no modelo de Bohr. Né? Depois do modelo de Bohr, a gente tem um modelo de Schrödinger, que é o modelo atual. Olha aqui, ó. 400 anos antes de Cristo, o modelo de Demócrito, uma bolinha maciça. Passaram 2.200 anos, modelo de Dalton, bolinha maciça, tá? 1808. Só que aí, baseado em resultados experimentais. É uma grande diferença. Mesmo dizendo a mesma coisa, mas era algo experimental. Depois, 100 anos após, em 1903, o modelo de Thomson, tá? Que dizia que existia uma esfera positiva, uma massa positiva com partículas negativas incrustadas, modelo do pudim de passas. Em 1911, né, alguns anos depois, de 1903 para 11, 9 anos, 8 anos depois, né, o modelo de Rutherford, com as órbitas circulares, modelo do sistema solar. 2 anos após, Bohr melhora o modelo do seu professor Rutherford e nós temos aí o modelo Rutherford-Bohr também parecido com o anterior, 2 anos após. E 10 anos depois, em 1923, tá? 120 anos depois do primeiro, né? A gente vai ter
o modelo dos orbitais, que é o modelo atual da física moderna. Gente, mais uma vez aqui uma linha do tempo com algumas características e aqui a gente vê o Dalton, tá olhando aí as coisas bonitinhas. Vamos falar sobre o modelo de Rutherford. Tá? Os primeiros modelos foram bem simples. O modelo de Rutherford ele trouxe alguns estudos novos para a química. Tá? Surgiu após a descoberta da radioatividade lá no século XIX. E isso foi um avanço muito grande para a química. Naquela época já se conhecia as partículas alfa e sabiam que elas tinham carga positiva, tá? E atravessavam lâminas de metal bem finas. Então, foi um avanço. Para Rutherford, ele pegou essas informações para organizar o modelo dele. Na prática, o que é que ele fez? Ele colocou partículas, algum pouquinho de material radioativo, tá? E começou a jogar no experimento esse material contra uma fina lâmina de ouro. Essa lâmina de ouro era atravessada ou não por essas partículas alfa. 99% passava, 1% se desviava e pouquinho por cento voltava, né? Dentro desse 1%. Então ele conseguiu imaginar que o átomo, aquela lâmina de ouro era formada por vários átomos, e esses átomos eles teriam ali estruturas que seriam minúsculas, densas, e uma região mais vazia, que ele chamou de eletrosfera. Tá? Esses espaços vazios foram chamados de núcleo, tá? Formado por partículas positivas iguais às partículas alfa, por isso que elas voltavam ou desviavam, por ter a mesma carga elétrica, mesma natureza. Eram bem maiores do que os elétrons, tá? Que ficavam na eletrosfera. Essa eletrosfera 100 vezes maior que o núcleo, mas os elétrons muito pequenos. Por isso que a partícula alfa passava e não era incomodada por eles. Tá? E os nêutrons, que ele acreditava que no núcleo existiam partículas sem carga, que seriam nêutrons, mas ele não conseguiu provar a existência delas, que foi uma das questões do modelo dele. Como é que partículas positivas, tudo juntinho, não se repelem, já que são mesma carga? Então, essas questões ele não conseguiu explicar. Está aqui um pouquinho do experimento feito por Rutherford. Né? Aqui dentro dessa caixa de chumbo, ele colocou um elemento radioativo, o polônio, que liberava partículas alfa que atravessavam essa lâmina de ouro e incidiam nessa placa fluorescente, como se fosse uma placa fotográfica. Tá? E aqui o que ele conseguiu projetar através desse experimento. Um núcleo positivo e a eletrosfera negativa. Tá? Gente, com o modelo de Rutherford, a gente conseguiu organizar algumas projeções para os átomos, tá? Que são chamadas de representações da espécie química. A gente representa todo o átomo por uma letra, que a gente vai chamar aqui de X, e dois números estão associados a esse átomo. Um número que vem na parte de baixo e outro que vem na parte de cima. A IUPAC, que é a Organização Mundial de Química Pura e Aplicada, prefere que os dois números venham do mesmo lado, à esquerda, e à direita venha a carga desse átomo, se ele tiver ou não. Se ele não tiver carga, não vem nada. Se ele tiver carga, vai vir um númerozinho com o mais ou com o menos, tá? Então, esse número A, que vai vir aqui em cima da representação, é chamado número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons. Tá? Aqui, ó, massa é próton e nêutron. Esse número de baixo é o número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons. Então, se um átomo tem 10 prótons, o número atômico dele é 10. Tá? E aqui a carga, que é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Se um átomo ele perde ou ganha elétrons, a gente não chama ele de átomo, chama ele de íon. Então esse íon, esse átomo ele pode perder elétrons, fica um íon positivo chamado de cátion. Aí vem uma carga positiva. Professor, por que quando ele perde, ele fica positivo? Porque ele perde elétrons, ele perde negativo e fica com mais positivo. Então ele fica positivo.
quando ele ganha elétrons, ele ganha mais negativo. Ele tinha a mesma quantidade, se ele ganha mais negativo, carga negativa. Um íon negativo chamado de ânion. Tá? Esse modelo de Rutherford, né, esses íons, de acordo com o modelo de Rutherford, eles fazem com que a gente tenha a observação do que é um átomo neutro, que é aquele que tem um número de prótons e elétrons iguais, o que é um íon, que é quando ele ganha ou perde elétrons. Se ele ganhar, ele é chamado de ânion, se ele perder, ele é chamado de cátion, tá? E aqui a gente tem uma representaçãozinha mais para vocês verem essa quantidade. Cátion tem mais prótons do que elétrons. Ânion tem mais elétron do que próton, tá? Olha lá, vamos para um exemplo. Eu tenho aqui o átomo de cloro, a massa dele é 37, o número atômico dele é 17. Ele tem 17 prótons, 17 elétrons, porque ele não tem carga. Quando ele não tem carga, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quantos nêutrons ele vai ter? O número de nêutrons a gente calcula sempre diminuindo o número de massa menos o número de prótons, ou número atômico. 37 menos 17 dá 20 nêutrons. Se esse átomo ele ganha um elétron, ele fica com a carga negativa. Então ele passa a ter 18 elétrons. Tá certo? Agora o sódio tem 23 de massa, 11 de número atômico. Ele tem 23 de número de massa, o Azinho. Ele tem 11 de número atômico, o Z, ou 11 prótons. Tá? O número de nêutrons é a subtração, 23 menos 11, que dá 12 nêutrons. Como ele não tem nenhuma carga, ele tem o mesmo número de elétrons igual ao número de prótons, 11. Se ele perde um elétron, ele fica com a carga positiva. Ele vai ficar com 10 elétrons. Gente, existem semelhanças entre os átomos quando a gente fala desses números. Número atômico, número de prótons, de nêutrons e de elétrons. Tá? A partir desses números eu posso chamar os átomos de isótopos, que é quando eles têm o mesmo número de prótons e diferentes números dos outros elementos, das outras estruturas, tá? Eu posso chamar eles de isóbaros, o Azinho aqui, ó, o mesmo número de massa, é quando eles têm a massa igual, tá? Olha a massa aqui, ó, 40 e 40, mas os outros números são diferentes entre eles. Eu posso chamar eles de isótonos, ó, o N aqui de nêutrons, tá? Que é quando eles têm o mesmo número de nêutrons, quando eu subtraio 31 menos 15, 16. 32 menos 16, 16. Mas os outros números são diferentes. Ou posso chamar eles de isoeletrônicos, que são íons com o mesmo número de elétrons. O modelo de Bohr, tá? Ele tinha antes um modelo já organizado, que é o de Rutherford, só que o modelo de Rutherford ele tinha uma dúvida, uma questão, tá? Que era a questão de como os elétrons dotados de carga negativa podiam se movimentar e o núcleo tão grande e positivo não puxava ele. Ou como é que o núcleo todo mundo positivo não se solta, tá? Rutherford disse que existiam nêutrons para equilibrar isso aí, mas não provou. Foi aí que Bohr, junto com outros cientistas que estavam estudando o fenômeno da luz, conseguiu chegar a algumas conclusões. Tá? Ele pegou, por exemplo, algumas ideias de Bunsen, de Kirchhoff, e investigaram os fenômenos da luz e chegaram às conclusões para o novo modelo. Tá? Eles viram ali cores diferentes, viram que cada átomo ele emitia uma cor diferente. Isso foi tudo sendo observado, tá? Por exemplo, ó, ele vai ter aí estruturas, cada sal de um átomo diferente tem uma cor de luz diferente. Então, esse modelo de Bohr, ele explica o fenômeno propondo, né, esse fenômeno da luz propondo esse novo modelo, tá, para o comportamento dos elétrons e busca esclarecer o que não tinha sido esclarecido por Rutherford. Ele usa ainda as ideias de Planck, de Max Planck, tá, que dizia que a energia do elétron ela é quantizada em pacotes. Esses pacotes, tá, de energia,
os elétrons eles giravam e ganhavam essa energia através de pacotes. Quando ganha energia, eles ficavam mais excitados. Aí ele perdia essa energia e jogava essa energia fora, tá? Na forma de pacotes de energia ou quanta. Ok? Gente, falando um pouquinho aí sobre esse modelo de Bohr, com essas contribuições todas, ele chegou a alguns princípios, tá? O primeiro princípio dizia que os elétrons ocupam níveis de energia, que a gente chama também de camadas. Camada K, L, M, N, O, P e Q, que vocês já conhecem. O segundo princípio diz que o elétron ele não pode ter energia zero, está parado. O terceiro diz que em cada camada o elétron tem uma energia constante, que cresce na camada mais externa. Então o elétron da camada K ele é pouco energético. Aí vai crescendo essa energia. O princípio 4 diz que quando esse elétron ganha energia do meio, ele se excita, tá? Elétron excitado, e depois ele libera essa energia voltando para o seu estado fundamental, tá? Liberando essa energia em forma de luz, ou quantum de luz. Como é isso? Ó, o elétron ele é energizado, ele salta de uma camada mais fraquinha, né? Menos energética para uma mais energética, e depois ele não pode ficar aqui, porque não é o lugar dele. Ele volta e libera essa luz, tá? A emissão de luz. Está numa camada menos energética, vai para mais energética, ficou excitado. Volta para a camada que era dele natural, joga essa energia fora. Fóton de luz, tá? Para esse modelo, a gente tem aí as camadas e cada camada suporta uma quantidade máxima de elétrons. K suporta 2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Só que para cada camada tem essa quantidade de elétrons. Tá? Por isso que todos os átomos apresentam espectro de luz diferente, porque eles não têm a mesma quantidade de elétrons nas suas camadas. Só que quando a gente for distribuir esses elétrons em camadas, a última camada é chamada camada de valência, tá? Ela não pode ter mais do que 8 elétrons, que é o que eles chamaram de regra do octeto. Se essa última camada tiver mais do que 8, a gente deixa 8 e passa o resto para a próxima, se tiver entre esses valores. Se tiver entre 19 e 32, a gente deixa 18 e passa os outros para a próxima. Essa foi a primeira forma de distribuição em camadas, tá? Feito por eles. Mas depois surge um novo modelo. O modelo da física moderna, ou física quântica. Desenvolvido por esses três carinhas aqui, ó. O que é que eles diziam? Bora ver eles lá. Ó. Louis de Broglie, ele falava sobre a dualidade da matéria. O que é que isso significa? Que toda e qualquer massa pode se comportar como onda. Então a matéria se comporta como algo palpável, mas também como onda eletromagnética. E ele falava do elétron em si, né? Heisenberg ele falava do princípio da incerteza. Eu não consigo determinar a velocidade e a posição de um elétron ao mesmo tempo, um ou outro. É incerto. E Schrödinger, ele, que é o modelo, é chamado modelo de Schrödinger, porque ele é um dos principais, fez um experimento até com um gato dentro de uma caixa, né, que vocês vão depois descobrir o que é que aconteceu aí, falava de orbitais, que o elétron ele ocupa espaços dentro do átomo, que é chamado de orbital. Não existem camadas, existem espaços. Como se é aquelas cadeiras que a gente senta na escola. Você chega, senta na sua cadeira, mas no outro dia você pode sentar em outro diferente. Então, você ocupa espaços dentro daquela região, tá? Que é provável que você esteja naquele espaço amanhã, mas agora não. Então, o princípio dos orbitais e da incerteza, eles se complementam aí junto com o da dualidade da matéria, tá? Outros três cientistas que ajudaram nesses modelos foram esses três aqui, tá? O que é que eles fizeram? Estudos que foram complementando o modelo atual da física moderna. Um deles foi Linus Pauling, que construiu um diagrama de diagonais energéticos,
distribuindo em subníveis. A gente vai ver isso daqui a pouco. Outro foi Pauli, que criou o princípio da exclusão, onde dois elétrons não ocupam o mesmo espaço, né? Numa cadeirinha, um senta para um lado e outro para o outro lado. Princípio da exclusão. Tá? Em cada orbital só caberia no máximo 2 elétrons, com valores diferentes, ou seja, um sentando para a direita e um sentando para a esquerda, vamos dizer assim. E Randi, que criou uma regra dizendo que o preenchimento dos orbitais, primeiro todo mundo senta para uma posição e depois é que entra as pessoas sentando para outra posição. Tá meio louco, né? Eu sei. Gente, a distribuição eletrônica de Pauling, ela contribui para a gente um monte de coisa na química. Tá? Por exemplo, com ela a gente consegue distribuir os elétrons, a gente prevê as regiões de maior e menor energia, a gente prevê o número atômico, sabe em que local da tabela periódica vai estar o elemento, tá? Em que região. Então, ele tem suas contribuições muito importantes. Como é que a gente distribui? Seguindo a setinha. Tá? Se eu tenho 10 elétrons, ó, o primeiro subnível só cabe 2 elétrons. O segundo subnível cabe 6. O terceiro, 10. E o quarto, 14. Tá? Então, sempre que for S, é 2. P é 6. D, 10 e F, 14. Como a gente sabia das camadas, que cabem 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, porque faltou aqui o P, tá? Então, a gente tem o seguinte. 1S2, fechou. 2S2, 2P6, 2 e 6, 8. Então, cada nível de energia com seus subníveis separados, tá? Então, bora lá. Eu vou distribuir seguindo a setinha, nas diagonais. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 e 7P6. Nessa ordem. O último que você colocar é o mais energético, é o que tem mais energia. É o que a gente vai olhar para ele em especial. Tá? Mas ele não é o mais externo, por exemplo. Eu passo aqui ó, no 6S2 e volto para o 4F14. O 4F14, se for o último, é o mais energético, mas o mais externo é o 6, porque é a camada mais para fora. Tá bom? Olha lá, eu tenho aqui o hidrogênio com número atômico 1. Ele tem um elétron, porque não tem carga. É o elétron que a gente distribui, tá? Um elétron. Então eu vou distribuir um S1. Porque não é um S2, mas pode caber 1 ou caber 2. Tá? Se eu distribuir o magnésio o número atômico dele é 12. Tá? Então distribuindo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. 2, 4, 10, 12. Tá? Distribuindo o estrôncio, que é número atômico 21. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Porque só faltava 1 para completar. Tá? O mais energético é o 3D1, mas o 4S2 é mais externo, porque 4 é maior do que 3. Tá? Surgem aí, depois desses estudos, os números quânticos, que são valores para cada elétron. Existe o número quântico principal, secundário, magnético e spin. O principal tem a ver com aqueles valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são as camadas ou níveis. Tá? Então, se parou em 4D10, o número quântico principal é 4. É aquele valorzinho maior. O secundário tem a ver com a letrinha, que parou S, P, D ou F. Se for S é 0, o P1, D2 e F3. Tá? Tá aqui, ó. O magnético tem a ver com os orbitais. Tá? O S, lembra que cada orbital cabe 2? Então, se o S é S2, só tem um orbital para caber os dois. Um para cima e um para baixo. O P, 6. Então, 3 orbitais. 3 para cima, 3 para baixo. O D10, 5 orbitais. 5 para cima, 5 para baixo. F14, 7 orbitais. 7 para cima e 7 para baixo. Tá?
parou em 4s2. S é um orbital, 1, 2, tá? O orbital S vale 0. O P vale 0, menos 1 ou mais 1. Quando a gente for colocando, onde parar é o valor. O D, a mesma coisa. E o F, a mesma coisa. Primeiro, coloca todo mundo para cima e depois todo mundo para baixo. Regra de Rand, tá? E o spin, se o último que parar for para cima, ele vale menos 1/2. Se ele for para baixo, mais 1/2. Depois eu vou gravar um videozinho com exercício mostrando isso daí melhor para vocês, tá? Olha lá esse exemplo. Eu vou distribuir 23 elétrons. Tá? Aqui a distribuição acabou em 3d3. O número quântico principal é 3. Que é esse valor aqui, que vem na frente. 3. O secundário é o valor da letrinha D. S, P, D. O D vale 0, 1, 2. D vale 2. O magnético, ó, o D é 10. Cabe em 10. Então tem 5 quadradinhos, 5 orbitais. Só que eu só vou colocar 3. 1, 2, 3. Primeiro todo mundo para cima. O último que eu coloquei está no quadradinho do meio, que vale 0. Então o magnético é 0. Se ele está para cima, menos 1/2. Tá? Tranquilo? Aqui, ó, 3D1. 3 é o principal, D. SPD, 0, 1, 2. É o secundário, 2. O magnético só tem um elétron. Ó. D tem 5 quadradinhos. Um elétron. Parou no menos 2. Tá para cima, mais 1/2. Por que mais 1/2 e aqui foi menos 1/2 para cima? Porque aqui nessa questão, ele vai dizer, considere o primeiro elétron, o primeiro é o para cima, com spin positivo. Spin significa giro, tá? Gente, eu sei que foi um conteúdo meio punk, complexo. Mas aí a gente vai fazer exercício. Eu vou explicar com vocês esse exercício também, tá? Não se desesperem, não. Tá? Esses exercícios são simples. O número 1, tá? Vocês vão fazer em relação a essa tabela aqui. O 2, a distribuição em relação aos elétrons. O 3, determinar os 4 números quânticos para o elétron mais energético. E o 4, algumas diferenças dos modelos que a gente conhece dos átomos. Tá bom? Gente, é isso na aula de hoje. Até mais. Obrigado e tchau.